Você já esteve sozinho em um lugar tão silencioso que cada pequeno som parecia gritar dentro da sua cabeça? Já sentiu aquele arrepio na nuca, como se alguém estivesse parado atrás de você, observando cada movimento, mesmo quando tinha certeza de que estava sozinho? O silêncio da madrugada tem esse poder. Ele transforma o banal em assustador, o comum em inexplicável. E é nesse território onde a lógica começa a falhar que nascem as histórias mais perturbadoras. Hoje você vai conhecer o relato de um vigia noturno, responsável por cuidar de um enorme galpão abandonado, distante de qualquer movimento da cidade. Para muitos parecia o emprego perfeito. Horas tranquilas, nada de contato com pessoas, apenas a solidão e a rotina monótona. Mas para ele, cada turno de trabalho se tornou um mergulho em um pesadelo que ninguém mais poderia presenciar. Ao longo desta história, você será levado a caminhar pelos corredores vazios, ouvir os sons que não deveriam existir e encarar aquilo que nunca deveria ser visto. Se prepare, porque nas próximas horas da madrugada, você vai descobrir que o maior perigo da solidão é quando ela não é tão solitária assim. O protagonista desta história era um homem comum, acostumado com a solidão das noites longas. Para muitos, trabalhar como vigia em um galpão abandonado seria um castigo, mas para ele representava uma forma de sustento sem grandes riscos. Seu nome não importa tanto quanto sua rotina: chegar pouco antes da meia-noite, realizar uma ronda pelo prédio e depois se instalar na sala de vigilância, onde passava horas observando imagens de corredores escuros e esquecidos pelo tempo. A repetição dos turnos trazia a sensação de segurança, mas também alimentava um cansaço psicológico difícil de explicar. O galpão, localizado em uma área industrial afastada, era uma construção gigantesca, marcada pela ferrugem e pelo abandono. O teto alto deixava o eco de cada passo reverberar como um trovão distante. As paredes de concreto, manchadas pelo tempo e pela umidade, transmitiam a impressão de que absorviam todos os sons, tornando o ambiente mais sufocante. As câmeras de segurança eram antigas, com imagens em preto e branco que tremulavam como se estivessem sempre à beira de falhar. O ar era frio, mesmo nas noites quentes, e havia sempre um cheiro metálico no ar, como se o prédio tivesse sido impregnado por décadas de poeira e ferrugem. O vigia carregava uma lanterna, um rádio de comunicação e um pequeno caderno, onde anotava detalhes de sua ronda. Horários, portas conferidas, eventuais ruídos. Era um hábito adquirido não por obrigação, mas como forma de manter a mente ocupada durante a monotonia. As primeiras horas da noite geralmente passavam sem incidentes. Ele tomava café forte em uma garrafa térmica amassada, rabiscava no caderno e deixava o rádio ligado em uma frequência baixa, apenas para quebrar o silêncio. Mas naquela noite algo parecia diferente. Desde o momento em que atravessou os portões enferrujados, sentiu que o ambiente estava mais pesado. O vento parecia soprar de forma irregular, atravessando frestas inexistentes. E ao iniciar a ronda, percebeu que as luzes fluorescentes piscavam mais do que o normal, lançando sombras que se alongavam pelos corredores. Quando finalmente se acomodou na sala de vigilância, organizou seus pertences e ligou as telas. Eram imagens repetitivas: corredores vazios, portas fechadas, poeira acumulada nos cantos. Porém, havia uma inquietação crescente dentro dele. Algo invisível o acompanhava.
mesmo que não houvesse nada de anormal diante de seus olhos. O relógio marcava 0037 quando ele fechou o caderno após anotar o último registro. Mal sabia que, dali em diante, cada página em branco seria preenchida não com rotina, mas com o início de um terror que mudaria para sempre sua vida. Os minutos seguintes pareciam se arrastar em um silêncio quase sufocante. O vigia olhava para os monitores como sempre fazia, mas aquela noite não lhe trazia a mesma sensação de monotonia de outras vezes. Era como se houvesse algo escondido nas imagens, algo que ele ainda não havia percebido. O café estava amargo, a sala estava fria demais e sua mente estava inquieta, como se uma presença invisível ocupasse o espaço ao seu lado. A primeira anomalia aconteceu pouco depois da 1 da manhã. Enquanto girava a cadeira e conferia cada tela, notou um movimento súbito em uma das câmeras. Um vulto escuro atravessava o corredor do setor leste, rápido demais para ser identificado. O vigia se inclinou para a frente tentando ajustar o foco, mas quando retrocedeu a gravação, o corredor estava vazio, sem qualquer indício de movimento. Deve ser interferência, murmurou tentando convencer a si mesmo. Ainda assim, a estranha sensação de estar sendo observado se intensificou. Decidiu levantar-se e verificar o corredor pessoalmente. Com a lanterna na mão, caminhou lentamente pelo chão de cimento frio. Cada passo ecoava de forma perturbadora, como se não fosse apenas ele quem andava ali. Vasculhou o local por alguns minutos, mas não encontrou nada além de poeira e o barulho distante da estrutura rangendo com o vento. Quando retornou à sala, o monitor mostrava o mesmo corredor, e nele a sombra parecia surgir novamente, imóvel, como se tivesse esperado por sua ausência. A inquietação cresceu. Para afastar a sensação de paranoia, pegou o rádio e tentou chamar a central, apenas para ouvir um chiado irregular em resposta. O aparelho parecia captar vozes distorcidas, palavras quebradas, como se alguém falasse ao longe em uma língua arrastada. Seu nome se misturava no meio do ruído, repetido em um tom quase infantil, mas carregado de um desconforto profundo. Ele desligou o rádio com força, mas por alguns segundos, o som continuou ecoando no ambiente mesmo sem energia. Assustado, abriu o caderno e registrou o ocorrido. Escreveu sobre o vulto, o corredor e o rádio, como se documentar os fatos pudesse lhe dar controle da situação. No entanto, mal havia terminado de anotar quando um estrondo metálico reverberou do andar superior. Foi como se algo pesado tivesse caído, arrastando-se contra o chão. Pegou a lanterna e correu pelas escadas, sentindo o coração bater mais rápido a cada degrau. Ao chegar lá, encontrou apenas as portas abertas, todas elas, como se alguém tivesse passado abrindo uma a uma. Nenhum objeto caído, nenhum sinal do barulho que ouvira. Apenas o vento frio atravessando os corredores